Boa noite a todos. Gravação iniciada. Com vocês, presidente em exercício da Academia Jusforana de Letras, Tadeu Arlindo Hagen. Muito boa noite a todos. É sempre uma honra falar em nome da nossa querida Academia Jusforana de Letras. A Ceci teve uma leve indisposição, então por isso não está presente. Foi de coisa de última hora, me ligou agora. Está tudo bem com ela, só que ela está indisposta para estar presente aqui, vai se deitar um pouco mais cedo. Então nós vamos tocar o nosso curso, né, como temos feito aqui todas as quartas-feiras. Quando a gente começa, a gente acha que vai ser um longo período. Quando a gente abre o olho, já estamos caminhando para a reta final, que é sempre um prazer estar com nossos confrades, nossos convidados, falando de literatura de Juiz de Fora. E hoje de uma forma muito especial, porque é uma querida falando de um querido amigo. Um saudoso amigo, Dormir Vili-Nóbrega, um nome que se sustenta por si só, pensa apresentação, né? E para falar para ele, só uma pessoa que pode se igualar em importância dentro das letras de Juiz de Fora, que é a nossa querida Leila Barbosa. Então, a gente já prevê uma noite muito alegre, muito cultural. E, bom, fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem branco, cabelo, barba e bigode castanhos já grisalhos. Estou na sala da minha casa. Então, o fundo é uma parede, tem um espelho. Eu uso óculos e estou com uma camisa verde. E eu passo a palavra, então, para Marisa Timpone, que é a nossa coordenadora, diretora de eventos, para que ela possa dar prosseguimento aí à abertura da nossa noite, que já se antevê muito boa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Solicito que, a partir desse momento, mantenham os microfones fechados, só a Leila que, posteriormente, vai estar utilizando, e cumprimento a todos os presentes, os familiares, inclusive o Rodrigo acabou de entrar, o filho da Leila, que é também escritor, que nos é muito querido, e quero primeiro fazer minha autodescrição. Sou também de pele clara, lábios vermelhíssimos, embora tingidos a batom, cabelos pretíssimos, embora tingidos, óculos grandes. Estou no meu quarto, que eu descobri que aqui a live não dá ruído. E outra coisa importante, eu tenho ao fundo uma TV livre, só na outra sala, ou aqui de lado. Gostaria de começar falando o currículo da Leila, não sem antes anunciar que teremos ainda mais 2 noites, 2 quartas-feiras do nosso curso de literatura de Juiz de Fora. Curso esse cunhado a partir da nossa pesquisa História Literária de Juiz de Fora. Por que nossa? Porque da Leila Barbosa e de Marisa Timpone. Uma pesquisa que já produziu uma série de livros de importância para o registro da memória de nossa cidade. Inclusive, o autor dessa noite, Dormir Vili-Nóbrega, é um dos verbetes do nosso livro Letras da Cidade. Passo agora a falar o currículo da nossa grande palestrante da noite, Leila Maria Fonseca Barbosa. Para mim, Mana Leila, Leilinha, mas é a professora de Teoria da Literatura e Português na UFJF, com mestrado em Teoria da Literatura e doutorado cursado na UFRJ. Pesquisadora da História Literária de Juiz de Fora, em comigo, Marisa Timpone, escritora com vários livros publicados sobre Belmiro Braga, Murilo Mendes, é trovadora, membro da UBT, além de prefaciadora e revisora de livros específicos e sobre literatura de Juiz de Fora. A quem dá consta como membro da lei, para mim, sempre será da Liga dos Escritores Ilustradores de Juiz de Fora. A JL tem o prazer de ter literar sempre como grande membro participativo.
É conselheira do MAM e do MAPRO, o MAM, Museu de Arte Murilo Mendes, e o MAPRO, que é o Museu Mariano Procópio. Finalista ao Prêmio Jabuti em 2010, no nosso livro Ismael Nery e Murilo Mendes Reflexos. Temos uma gama de livros sobre Murilo Mendes, que não vou nomeá-los, nem o livro sobre Belmiro Braga, que é o Montesinos, que a gente gosta tanto, né, Leila? Mas passo para a Leila, que ela brilhantará essa noite. Sejam todos bem-vindos e teremos uma noite de história, de estudo e de amizade. Pode começar, Leila, com você. Boa noite, obrigada, Marisa, por tudo que você falou. Não vale, né? Porque como a gente anda sempre junto, mas em todo caso, né, você me conhece melhor do que muitas pessoas aí. Mas eu estou muito contente de estar hoje aqui. Então, eu vou começar dizendo: senhoras e senhores, obrigada a todos os presentes que aqui vieram ouvir a história de um homem que, nascido em outras terras, apresentou um amor especial por nossa cidade. Veio atestar o que outro falou em versos. Juiz de Fora, por inteiro, lugar onde o ser humano, mesmo sendo forasteiro, se sente juiz forano. Assim disse Elibaldo Barroso, nascido em Santos Dumont. Belmiro Braga, quando fez o seu discurso para receber Gilberto de Alencar na Academia Mineira de Letras, há mais ou menos 100 anos atrás, nessa nossa cidade, ele afirmou: meus prezados confrades, tenho acompanhado desde o seu início as recepções da Academia Brasileira de Letras, e elas, aos seus olhos, de maneiro muito pouco versado em coisa de etiqueta, fazem-me lembrar daquela expressiva frase dos nossos caboclos: rasgar fitas. E hoje que toda a gente gosta de fazer a sua fita, não é de boa praxe rasgá-las sob qualquer pretexto. Esse está num jornal Farol, escrito por Belmiro Braga. Inicio remetendo a Belmiro Braga para informar que minha apologia a Dormeveli Nóbrega não foi de rasgação de fitas, mas de saudade e respeito de um amigo querido que, além de sempre nos receber com alegria, nos passou generosamente grande parte de sua sabedoria. E por essa razão, né, Marisa, nós o consideramos o nosso guru. Dormeveli Nóbrega nasceu no dia 17 de dezembro de 1921 e faleceu dia 18 de abril de 2003. Detentor do maior acervo particular da história de Juiz de Fora, ele nasceu em Três Corações do Rio Verde, Minas Gerais, filho de José Ferreira da Nóbrega e Dona Rita Paulino de Souza. Veio para Juiz de Fora em 1932, estudou no Gramben, fez cursos de pintura no antigo núcleo Antônio Parreiras de Juiz de Fora e também cursos de rádio técnico, televisão, folclore e artes aplicadas. Iniciou-se no jornalismo com Osmar Silva, na Folha Mineira, onde trabalhou e colaborou em quase todas as publicações de Juiz de Fora. Tem destacada trajetória literária, publicando poesias, ensaios, biografias e crônicas, além de participar de coletâneas. Começou a organizar esse seu acervo maravilhoso aos 13 anos de idade. É muito interessante isso. E hoje constitui uma das mais importantes coleções formadas em Juiz de Fora sobre assuntos mineiros e, em especial, sobre a própria cidade. Quem quer conhecer a cidade mais a fundo tem que ir lá no Dormeveli. Vou contar onde é que está o acervo dele. A coleção inclui quadro de importantes pintores da cidade, esculturas, bustos, documentos assinados e mais de 20 mil títulos, entre livros raríssimos, coleções completas de jornais do século XIX, revistas da primeira metade do século XX
obras de autores juiz-forana do final do século XIX e início do século XX. O acervo ele ficava acondicionado em dezenas de estantes que ocupavam 6 cômodos de sua casa, lá no bairro de Lourdes, onde d'Aurevilly fazia questão de atender a todos os que o procuravam para a pesquisa. Ele ajudava a todos a fazer pesquisa, inclusive a mim, cada vez que eu ia lá, ele me dava um negócio qualquer de Belmiro Braga, era até engraçado. É importante lembrar ainda da vida do querido amigo d'Aurevilly. Serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial, atuou como figurinista e radiotécnico. Aprendeu com o avô marceneiro a pintar e a esculpir. Foi cantor de rádio, seresteiro, além de professor de português, geografia e desenho. Do jornalismo, começou como tipógrafo, aos 13 anos, na Folha Mineira. Aos 16, já era repórter. Trabalhou também nos jornais Gazeta Comercial e Diário Mercantil, na revista Marília. Como jornalista, atuou ainda em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Como servidor público, atuou na Prefeitura e na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nomeado pelo governador Magalhães Pinto, foi intendente do município de Belmiro Braga, tendo assessorado o primeiro prefeito da cidade. d'Aurevilly também era artista plástico, formado pela Sociedade de Belas Artes Antônio Barreiras e membro fundador da Academia de Letras de Juiz de Fora e do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. Escreveu para jornais e revistas de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, São Paulo, dentre outros. Pertenceu à Academia de Letras de Juiz de Fora, da qual é fundador. A Academia também, Municipalista de Letras de Minas Gerais, para a qual foi eleito e não impostado. Recebeu o título de cidadão honorário de Juiz de Fora em 1950, cidadão honorário de Belmiro Braga em 1971 e a Comenda Henrique Alfield em 1984 e o título de cidadão benemérito de Juiz de Fora em 1994. Medalha da Ordem Rio Branco, medalha em 1994, medalha também, né? Medalha Barbosa Lima, Mérito da Imprensa, em 1995, Medalha de Honra da Inconfidência, 1999. Diretor do Arquivo Histórico da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, foi membro do Conselho Curador do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora e do Conselho Curador da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, tendo sido seu primeiro vice-presidente. Estudou seu primeiro presidente. Fundou e foi presidente também do Núcleo Mineiro de Escritores. Em 9 de junho de 2000, a Biblioteca Murilo Mendes homenageou d'Aurevilly Nóbrega na 5ª edição do projeto Juiz de Fora com Todas as Letras, promovido pela FUNALFA. No dia 9 de abril de 2010, às 9 horas, no Museu de Arte Murilo Mendes, o acervo do jornalista d'Aurevilly Nóbrega vira patrimônio da Universidade Federal de Juiz de Fora. A instituição adquiriu uma das mais importantes coleções formadas em Juiz de Fora sobre assuntos mineiros e da própria cidade. O processo de compra foi finalizado na manhã do dia 16, em solenidade, no Museu de Arte Murilo Mendes. Estavam presentes no local o reitor da instituição, professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, e representantes da família do jornalista. Para o reitor, a aquisição do acervo foi um exemplo de cidadania para o povo juiz-forano.
ressaltou a compreensão dos herdeiros do jornalista. Vocês foram muito importantes, fizeram aquilo que seu pai queria, a permanência de todo esse material em Juiz de Fora. Vocês honraram o nome do seu pai e da tua mãe, da mãe de vocês. Disse aos 2 filhos presentes na cerimônia. Idor Mevilile Nóbrega Júnior lembrou que o sonho do seu pai era exatamente que tudo aquilo que ele havia guardado durante anos não saísse de Juiz de Fora. Mantivemos a nossa palavra empenhada com o papai. Nossa carga nos ombros diminuiu bastante. Eu quero inserir aqui uma coisa interessante, que foi o seguinte, né? Quando eu estava o Dr. Mevilile Nóbrega é meu patrono na Academia Juiz de Fora de Letras. E eu que tinha que fazer, né, o discurso sobre ele, para poder ser, de fato, acadêmica. E eu falei que eu só faria o discurso sobre ele no dia que eu soubesse que esse acervo dele já tivesse um destino certo e razoável, né? E que foi excelente, né? Porque foi a universidade, e o pessoal da universidade tem um cuidado muito especial, é muito mais do que na prefeitura. Então, eu fiquei muito contente, porque a partir daí deu para fazer a minha apologia. O reitor Duque, quando recebeu o acervo para a UFJF, encerrou seu discurso referindo-se aos 400 e 1.000 investidos pela instituição na compra do material que reúne parte da história da cidade e do Estado, como obras de história, efemérides, anuais de importantes instituições e coletâneas de autores mineiros, inclusive edições literárias raras. De acordo com informações da Universidade Federal de Juiz de Fora, o espólio, reunido ao longo de 6 décadas de dedicação à memória política, social e cultural de Juiz de Fora e região, está dividido em acervo bibliográfico e hemeroteca. É o conjunto dos jornais. Hemeroteca, que detém 12.000 jornais e revistas em coleções como o Farol, Correio de Minas, Jornal do Comércio, Diário Mercantil, o Boletim de Minas, Momento e o Lince. Hoje, o acervo foi levado para o SECOM, na antiga sede do DCE, Juiz de Fora, na esquina da Getúlio Vargas, com a Floriano Peixoto, sob a direção do historiador e defensor do patrimônio Marcos Olender, que nos informou. Vou colocar aqui o depoimento do diretor do acervo do Mevilile Nóbrega, do SECOM, Marcos Olender. Ele disse, aí aspas, o acervo está sob nossa salvaguarda no SECOM. Ele está ainda em processo de higienização e organização, mas uma parte dele já pode ser consultada e encontra-se, inclusive, cadastrada no SIGA Biblioteca. Como o consultado é necessário entrar, como o material não está todo organizado, para ser consultado, é necessário entrar em contato por e-mail com o SECOM. As nossas funcionárias estão fazendo todo o possível para auxiliar os pesquisadores, e se o material solicitado puder ser manuseado, elas marcam um horário para a consulta no local. Dividido em diversas áreas, como artes, literatura, sociologia, educação, economia, religião, o acervo do jornalista destaca-se também por seu caráter didático. A história do município na qual trabalhamos, em grande parte, foi contada com a ajuda dele, que nos esperava de banho tomado e um suco de laranja nas mãos,
recorda a professora Maria de Timpora, avalizada também por mim. Ele publicou Sombras e Penumbras, em 1950, Bailado das Bonecas, em 54, Cartas de um Poeta Desesperado, 1956, Ânsia de Descobrir Caminhos, 1957, Sátiras de Belmiro Braga, 1958, Teares da Madrugada, 1959, O Ufanismo de Afonso Celso e o Nacionalismo Atual, em 1960. Os Santos também morrem em 60. A Casa do Imperador, 77, Juiz de Fora, Sinais de uma História e Artistas de Juiz de Fora, em 1978. Carnaval, anotações para a sua história em Carnaval, 79. Adeus, Avenida, 1970. Trilogia para Darcília e Outros Poemas que Não Rasguei, 1981. Poesia em Juiz de Fora, coletânea, 1982, e Revelando o Passado em 3 séries, sendo a primeira série de 1997, a segunda de 1998 e a terceira de agosto de 2001. Essa última prefaciada pelo professor Almir de Oliveira. Estes 3 últimos livros, Poesias, Prosadores e Revendo o Passado, constituem-se pontos de partida e muitas vezes de chegada, fontes onde bebemos da água translúcida e muito lúcida para chegarmos ao produto que ora apresentamos. O livro Poesia em Juiz de Fora, coletânea, abrange 203 nomes de poetas da terra, ou que por aqui passaram, contendo biografia, bibliografia, indicação de fonte e da iconografia e transcrição, na sua maioria, de 2 poemas. Os prosadores de Juiz de Fora, em forma análoga ao primeiro, contém 50 autores e transcrição de um texto completo de cada prosador. Já Revendo o Passado, consiste nos arquivos implacáveis de Dorneville e Nóbrega, onde registra em 150 textos figuras memoráveis da história da cidade. O poema A Juiz de Fora teve grande repercussão na época em que foi publicado, tendo sido transcrito por José Procópio Teixeira, o Procopio, né? O que estimulou a escrever uma série de textos sobre a cidade. Na época, algumas pessoas não gostaram quando, por exemplo, declarou que o Teatro Central exibia filmes muito ruins, segundo o depoimento do autor, acentuando seu caráter polêmico de jornalista. Numa crítica muito bem elaborada, Dorneville escolhe os pontos-chave, cumprindo o princípio de exatidão apontado por Ítalo Calvino em 6 propostas para o próximo milênio, quando descreve imagens bem definidas, nítidas e incisivas, precisa, capaz de traduzir as nuances do pensamento e da imaginação. O poema Juiz de Fora que ele escreve é o seguinte: Poema a Juiz de Fora. Juiz de Fora do Piriá, machado velho sobre o ombro, magricelo, ameaçando a molecada irreverente. Juiz de Fora de Footing, na Rua Alves, venenos políticos vendidos no cafezinho Santa Helena, de maledicências nascidas das mesas de ferro do Salvaterra. Juiz de Fora de estação, pescoço grande, quadris bem longos, sofrendo de elefantíase. Arquitetura Torre de Babel, na pracinha sem encanto. Juiz de Fora do Morro do Imperador, que nada oferece a visão, senão aquilo tudo do que carece a cidade. Cidade teimosa, que sobe o morro e sobe sem cansaço.
Juiz de Fora de fábricas e de chaminés, que enfumaçam tudo, menos o espírito de solidariedade humana. Juiz de Fora que a gente não compreende, porque nasceu no caminho novo e tudo que é novo é difícil de ser compreendido. Juiz de Fora do Museu Mariano, dos créditos ilimitados, passeios ao Morro do Cristo, diários da tarde escandalosos, Teatro Central, passando filmes esplendidamente ruins da Companhia Mineira, criticada a toda hora e dando a toda hora uma luzinha que permite ler as últimas produções dos nossos escritores e que não clareia bem os casais namoradores. Juiz de Fora de todos os defeitos, de todas as qualidades, bondes ruins, gente sem saber aonde ir, vida alheia comentada, sem monumentos que lembrem seu passado, pois até a Fazenda Velha o prefeitinho Celso Valadares derrubou. Mas, se você ficasse longe de si mesmo, Juiz de Fora, sentiria a saudade que todos sentem quando pisam os passeios mal caçados de suas ruas e teria vontade doida de voltar, de criticar a Deus e todo mundo só por falar, só por falar. Você é muito mineira, Juiz de Fora. Pensando bem, não sei por que você aceitou um apelido horrível de Manchester de Minas. Esse poema dele está no livro dele, que chama-se Teares da Madrugada, né, de 1959. Esse poema é ainda um modelo típico da época, como o negativo de uma foto em que a ideologia é manifesta através da imagem invertida, especular, e a história se faz na ficção e na criação literária. Como homenagem ao governo municipal pela iniciativa feliz de recuperação do Rio Paraibuna, no poema inédito Discurso para um Rio Maltratado, o autor analisa o rio pelo seu aspecto da perda, em que a imagem da água é vista enquanto perde limpidez e adquire um espessamento que a faz quase concreta. E que a faz quase concreta, tornando-a, inclusive, furta-cor. Essa água espessa, colorida e próxima do sangue está ligada no poeta à recordação arquetipal de rios livres como o Nilo. Essa água geográfica, quase orgânica, a força de ser espessa como mãe corrige os seus filhos e se zanga e alerta sobre a liberdade, respeito, higiene, educação, forças em prol da cidade. Meu velho Paraibuna, que teu leito a nós nos una e nos permita deitar nas águas do teu caminho. Mais limpeza e com carinho, mais peixinhos a nadar. Tu foste, meu caro amigo, em tempo não muito antigo, até mesmo navegável. E hoje, com tanto maltrato, és apenas o retrato de um desprezo abominável. Inspirador de pintores, espargindo tantas cores, poetas louvaram teu leito, mas às vezes se zangavas, nossas terras alagavas, exigindo mais respeito. És o Nilo da cidade, mostrando que liberdade devemos ter por preceito. Se livre quase queres passar, o povo há de te respeitar a limpeza do teu leito. Tu ensinas que a higiene é a fórmula perene de bem viver, bem-estar. Mas o povo, por capricho ou preguiça, vai o lixo em teu leito derramar. A falta de educação degenera uma nação, acaba a civilidade. Vamos tentar, Paraibuna, que a sociedade reúna forças em prol da cidade?
e quando isso acontecer, poderás, limpo, correr ao belo mar teu destino, brincando alegre e fagueiro, no território mineiro, com robustez de menino. Ao deixar essa tribuna, lanço o lema que se enfuna, respeitem o Paraibuna. Admirador de Domingos Nóbrega, o pesquisador Vanderlei Tomás, que eu acho que é, inclusive, o nosso próximo guardião de arquivo, né? O pesquisador afirma que nada seria possível saber sobre a cidade sem antes dar uma passada pelos escritos do historiador. A casa de Dormevili, no bairro de Lourdes, foi e continuará sendo uma referência para muitas gerações, diz Tomás, quando coordenador da Biblioteca Municipal, Murilo Mendes, há uns anos atrás. Tá? Falecido em 2003, o jornalista e pesquisador Dormevili Nóbrega nasceu em Três Corações do Rio Verde e veio para Juiz de Fora em 1930. Estudou pintura no antigo núcleo Antônio Parreiras de Juiz de Fora e iniciou no jornalismo trabalhando na Folha Mineira. Trabalhou e colaborou em quase todas as publicações de Juiz de Fora. Saúdo a família de Dormevili Nóbrega por terem reconhecido o valor de seu pai. Seu filho, Daltoni Nóbrega, nascido em 27 de 7 de julho, né, de 1948, em Juiz de Fora, é compositor, cantor, violonista, arranjador, roteirista, redator e tradutor. É o responsável pela música do hino da cidade de Belmiro Braga, cuja letra foi composta por seu pai. Assim é a letra do hino. Margeando o caminho novo, veio habitar outro povo na antiga Minas Gerais, e no sonho que ainda expande, fez nascer a vargem grande, cheia de forças ideais. Ao chamar-se Ibitiuaia, um novo sonho se espraia da própria cidade cuidar, e no ideal que se afaga, escolher Belmiro Braga, protetor deste lugar. Três ilhas, Porto das Flores, convocaram seus valores com lealdade e emoção, completando um belo trio que lutou com muito brio, cristalizando a união. Portugueses, italianos mostraram por muitos anos que semear é colher, um trabalho e amor à terra, belmirense que a vida encerra em cumprir o seu dever. Eu gostaria de agora finalizar, né, o trabalho para que as pessoas pudessem perguntar o que desejassem. Ou então, se quisessem ouvir mais poemas, eu tenho aqui mais alguns do Dormevili, que gosto muito e que são já analisados. Aí eu teria isso. Então, eu digo muito obrigada a todos. Acabei de cumprir o meu dever e estamos, Marisa e eu, às ordens para qualquer esclarecimento sobre a história literária de Juiz de Fora. Mas antes do ponto final, eu quero chamar a atenção para todos os juizforanos e todos aqueles que não são também, né? Aqueles lá que nós vimos lá em cima, né? Juiz de Fora por inteiro, lugar onde o ser humano, mesmo sendo forasteiro, se sente juizforano. Então, esses todos tivesse algum tempinho para visitar esse SECOM, onde está o acervo do Dormevili. Porque é o seguinte, né, a gente precisa ter uma noção de onde a gente está. Por que a gente está aqui? Por que nós não estamos lá por exemplo, lá onde, Piscinene, lá em Iriri? Por que nós não estamos lá em Búzios? Por que nós não estamos lá em Cabo Frio?
né? A gente tem que saber, não é hoje, mas é na nossa vida contínua. Não é uma questão só de sair um pouco para passear, não. Nós precisamos saber o que foi e como foi criada a nossa Terra. E é interessantíssimo que nós possamos fazer isso através da literatura. Nós temos, né, um livro de Letras da Cidade, com 100 e poucos escritores, todos eles falando sobre Juiz de Fora. Muitos deles nascidos fora daqui, mas falando sobre Juiz de Fora. Nós temos várias pessoas que nos procuram muitas vezes para saber onde que elas poderiam encontrar algum trabalho sobre Juiz de Fora. E interessante trabalho sobre, é interessante um trabalho antigo, sobre gente antiga, sobre Belmiro Braga, sobre aqueles mais antigos, sobre lá o teatro do Zé, sobre o Lindolfo Gomes, lá da Flávia e do Zé Dente, não é? Então, esses daí são pessoas que a gente sabe que passaram por aqui e fizeram coisas sobre Juiz de Fora. Enfim, nós não podíamos deixar, e não estamos deixando, e não vamos deixar que o Dormeville desapareça nessa questão. Porque, por mais que junte agora mais um monte de livros, jornais, né, e outras coisas mais, de outros poetas, por mais que junte, não vai suprir ou não vai ser igual, né, àquilo que o Dormeville fez. Eu acrescento dizendo que eu fico muito entusiasmada a falar também do Dormeville pelo contato que eu tive com ele. Dormeville era um que frequentava o Bar do Beco, onde Zé Carlos também sempre ia. E eu ia de vez em quando. E quando ia, encontrava lá com o Dormeville. E o Dormeville também, para mim, ele sempre me recebeu, e como a Marisa, ele recebia maravilhosamente bem, ainda nos dava de presente alguma coisa sobre algum poeta de Juiz de Fora. Né? Para a Marisa devia ganhar Murilo Mendes e eu ganhava Belmiro Braga. Mas é interessante porque ele fazia isso e ficava feliz fazendo isso. A gente via que ele gostava daquelas coisas todas que estavam ali guardadas, de tudo assim, tudo super bem acondicionado, tanto que o pessoal que está fazendo a higienização lá do acervo não está sentindo muita dificuldade, porque ele já tem a coisa mais ou menos organizada. Assim. Era muito organizado. Infelizmente, né, eu, como gerente de atividades culturais da universidade, e a Marisa, como gerente de cultura, tentamos, mas não conseguimos, na época que a gente era gerente, trazer o acervo do Dormeville para poder dar para os alunos, para poder passar para os professores, para eles darem para a literatura de Juiz de Fora, ensinarem, né? Porque você está aqui, e se você estivesse numa cidade, e que você, aliás, tem alguns por aí que são assim, né? Que você tem 2 ou 3 poetas da cidade, eles sabem tudo sobre eles, e nós aqui temos tanto, é impossível não saber tudo sobre todos, né? Então, acho que assim também tem isso. E como a cultura faz parte de Juiz de Fora, né? Inclusive, na minha tese de doutorado, eu comecei a procurar qual era a característica da literatura de Juiz de Fora, porque eu achava que ela era igual a Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, o que é Juiz de Fora? Juiz de Fora é uma cidade de passagem, onde todos passam aqui, às vezes, né, tomam um cafezinho,
pegam o ônibus de novo e vão para as grandes capitais. Então, Juiz de Fora não é uma terra muito, muito rica, mas muito rica em dinheiro, em coisa de ponta. Mas Juiz de Fora é riquíssima em todos os sentidos em literatura. Qualquer canto que você vá, qualquer tipo de pessoa que você encontra, você pode ter certeza que ela sabe alguma coisa de literatura e gosta disso, de ler poesia. Né? Então, é uma coisa assim que aqui é uma característica disso. E quando eu comecei a estudar, eu vi que Juiz de Fora tinha aquele negócio. Todo mundo escrevia sobre Juiz de Fora. Todo mundo que aqui passou, todo mundo que aqui nasceu e ficou. Né? Então, como característica da literatura de Juiz de Fora, ficou sendo o próprio amor por Juiz de Fora. Né? O pessoal escrevia sobre sua terra. Tá? Muito obrigada a todos. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou às ordens. Obrigada. Nós temos inscritos o Piscinini, o Tadeu e o José Frederico. Mas antes de passar para a fala, eu quero agradecer a sua lucidez de nos trazer detalhes históricos importantes que nós sabemos que Juiz de Fora tem, sabemos que cultura se faz através da produção, através da divulgação, mas especialmente pela preservação. E esse é o princípio da Anna May, uma grande teórica da cultura. E nós sabemos muito bem que Dormeville muito nos ajudou com isso, né, Leila? Grande amigo, que além do suco de laranja era o sorriso, e nos mostrava, eu ficava encantada, gente, é um colecionador mesmo. Ele colecionava as bolinhas das garrafas do gin, ele colecionava tudo. Eu falava, o que é isso, Vivi? Na intimidade eu chamava de Vivi. O que é isso? Era aquelas bolinhas da bebida que ele gostava. Né? Bem, agora, antes de passar, agradecer mais uma vez, Leila, você é linda, maravilhosa, muito te amo. Vamos passar para o Piscinini na ordem. Tadeu, depois José Frederico. Com vocês. Obrigada, Leila. Vou fechar meu microfone. Piscinini. Boa noite, confreiras e confrades. Leila, eu fiquei admirado de ver não só o que a Marisa já falou, a sua lucidez e o detalhe com que você conta o que você viveu. Me lembrei aqui que, às vezes, você corrigindo as redações de português, comentava com a gente nos intervalos dos lanches. Olha, eu li uma redação maravilhosa, simples, correta, perfeita, mas sem conteúdo. Aí você falava assim, pois eu li uma redação com conteúdo. Menina, desculpa te chamar de menina, porque a gente é mais ou menos da mesma idade, mas você faz uma maravilha como professora de história e de correção de redação de vestibular, falando sobre personagens de Juiz de Fora. Olha, obrigado. Se você olhar o que você falou, eu sei que você fez isso com certeza absoluta que queria dirigir o nosso subego para as particularidades de Juiz de Fora. Olha, Juiz de Fora, você sabe, como eu e como todos, a única coisa que nos deixa triste é a falta de preservação do patrimônio arquitetônico de Juiz de Fora. Eu estava vendo umas fotos das antigas construções de Juiz de Fora, hoje mesmo, que mandaram para mim. Você levantou o espírito juiz-de-forano daqueles que, embora não fossem de Juiz de Fora,
tinham esse espírito. Mas eu nem sei o que falar, Lila. Sabe por quê? Eu sou seu fã. Quando você, lá no Departamento de História da Medicina, nos ajuda lá fazendo aqueles trabalhos, participando de tudo, eu fico quietinho. E você sabe que, às vezes, quem cala, diz o ditado, consente. Eu fiquei quieto te escutando, porque eu assino embaixo que você falou sobre tudo isso. Nós temos tanta gente boa em Juiz de Fora que, como diz você, passou só para tomar o café e foi embora. Olha, eu estou fora de Juiz de Fora porque eu preciso vir aqui, sabe? Aqui, o pessoal da minha família, Piscinini, Serrão, da esposa da família da minha esposa, nós começamos isso aqui, tinha 4, 5 ou 6 casas. Como Juiz de Fora, esse pessoal que você e que nós falamos também. Então, essa preservação da memória escrita, da memória falada, quantas histórias que a Marisa às vezes conta, você, eu, e todos os outros aí, são histórias que não foram escritas, mas que nós acompanhamos. Olha, te dar os parabéns é pouco. Te dar os abraços e os aplausos é pouco. Daqui uns tempos, sabe quem é que vai falar de quem? Os jovens de hoje, quando falarem sobre a professora Leila Barbosa. Vão falar com entusiasmo, com coração, com documentação, quem foi a Leila. Assim como você falou e como todos os outros estão falando. Parabéns, minha amiga. Fico muito satisfeito que você tenha superado essa bendita pneumonia que está atacando os mais jovens, entre aspas. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe. Estou com saudade de você, com saudade da Marisa, de todos vocês, especialmente do pessoal do Departamento de História da Medicina, que eu continuo de longe mandando as coisas. Mas o mês que vem eu estou aí. Ah, tá ótimo. A gente Estou vai lá. trocando a minha cadeira para poder andar livremente em tudo quanto é lugar. Vou comprar uma outra ótimo. motorizada e menor para poder subir até a escada. Parabéns. E obrigado a todos vocês, porque quem conta história não fica velho, renova, porque relembra os momentos gloriosos, felizes e vitoriosos. Sabe por quê? Eu hoje aprendi com uma velhinha de 85 anos na minha aula de Pilates. Doutor, quem tem não fala que tem. Quem fala que tem, não tem. O senhor entendeu? E assim é você. Né? Você tem muito mais do que o pessoal fala, porque não sabe o que você tem. Um beijão grandão. Quando você fala, eu fico vendo o Zé Carlos na minha frente lá no departamento o tempo inteiro. Parabéns. E obrigado Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Piscinini. Obrigada, Leila. Ao invés de passar imediatamente para o Zé Frederico e para o Tadeu, a Flávia pediu anteriormente que eu lesse, porque ela está sem som, os depoimentos que ela veio fazendo sobre o Vivi, pessoa que ela conviveu e conheceu muito. É importante ler, porque diz a respeito do Vivi, jornalista, e que apoiava os jovens. A Flávia diz, mesmo fora, isso está no chat, pediu que eu lesse, viu, Leila? Mesmo fora das redações de jornais, ele nunca deixou de visitá-las. Lembro-me dele dos diários associados, Diário Mercantil, sempre conversando com os colegas mais jovens, incentivando-os, contando casos, ajudando quem quer que fosse. Sua presença era carismática, gentil e de grande valia. Eu o tinha imensa consideração. E ele me dizia que a recíproca era verdadeira. Tenho saudade deles. Completou.
Foi uma das pessoas mais marcantes na minha vida de jornalista. Passava horas em sua casa e, de certa forma, me constrangia em não querer sair de lá, tamanha vontade de ouvi-lo sem parar, contando os casos sobre a história e os seus personagens. Ainda diz, uma pena eu não poder falar tudo isso depois do término da palestra, mas creio que a emoção ia me tomar. Aí ela me diz, Marisa, fala aí para mim. Falei, Flávia, tá? Parabéns pelo seu depoimento. Vamos, então, agora, José Frederico e Arlindo Tadeu Hagen. José Frederico, com você. Microfone fechado. Marisa, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria dizer o seguinte, que essa palestra da Leila me fez lembrar de muitas coisas boas, principalmente da minha adolescência e da minha infância, porque o meu pai era muito amigo do Dormevili, tinha uma grande admiração por ele, e é muito bom ver que tem pessoas que estão lembrando de grandes personalidades de Juiz de Fora, né? E senão fica no esquecimento. Então é muito bom ver isso, não é? Eu fiquei muito feliz aí com essa palestra da Leila, com as informações que ela deu, né? Com as impressões. E meus parabéns, Leila, e a todos vocês que organizam esse tipo de reconstituição da história de Juiz de Fora. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você, meu amigo. Pai da minha querida filha, Fernanda, que eu estou olhando lá para ela. Sem microfone, Marisa. Está sem microfone. Eu ligo e desligo. Antes de passar, então, para o Tadeu, que certamente fechará à noite, e eu fecharei ali a gravação, eu preciso dizer que, em maio, ainda teremos um escritor em foco, que é a Cleonice Rainho, no dia 3/5, com a nossa amiga Nazaré Laroca, poeta Nazaré. No dia 10/5, o escritor em foco será Luiz Fernando Rufato, nosso aluno, né, Leila? E o palestrante é também o nosso ex-aluno, ambos ex-alunos, Guilherme Salgado. Passo, então, agora para o nosso presidente em exercício nessa noite. Posteriormente, vou fechar a gravação. Com você, Tadeu. Bom, mais uma vez, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu tenho que dar os parabéns, Leila, pelo belíssimo retrato que você trouxe do Dormevili Nóbrega. Acho que quem não o conheceu ficou conhecendo essa noite, porque você foi precisa em tudo que trouxe. Mas mais que te dar os parabéns por isso, eu quero te dar parabéns pela fala espontânea ao final da palestra, quando você falou de improviso sobre a literatura de Juiz de Fora, e eu fiquei aqui vibrando, aplaudi, e me deu vontade de te dar um beijo na testa de concordância. Nós estamos longe, sinta-se beijada, e esse beijo eu fico te devendo, vai ser dado na primeira oportunidade que houver. Eu conheci Dormevili Nóbrega. Oi? Vou cobrar. Tá bom, pode cobrar. Eu conheci Dormevili Nóbrega no começo dos anos 80, quando eu entrei na trova, na poesia. Ele fazia parte de um grupo que estava ali, a UBT tinha sido extinta na cidade, mas eles ficaram, inclusive fizeram um concurso de trovas lá no Real Grandeza. Então, ali eu conheci e tive algum contato com ele. Então, ele era trovador. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer duas trovas do Dormevili. Uma, a mais famosa, e a outra, a que me toca mais profundamente. A mais famosa é assim: na Vila Rica de então, quis o destino imprevisto que um pobre artista sem mão esculpisse as mãos de Cristo. E agora, o que eu mais gosto, que eu acho lindo, é que ele diz assim: meu afeto e minha mágoa são flores de uma choupana que foram morrer sem água num vaso de porcelana. Lindíssimas as duas trovas. Lindas todas. Ele tinha uma possibilidade, ele tinha uma sensibilidade, né? Ele fez uma coisa
Depois outros fizeram, mas foi o primeiro a fazer. Nos primeiros Jogos Florais de Juiz de Fora, 1962, ele fez uma trova só com palavras. Pena que eu não sei de cor e não estou com ela aqui para dizer. Não tem verbo. São só, o tema era criança, ele fez o retrato, traçou nascimento e morte. Depois eu publico no grupo para vocês verem. Então, são as duas lembranças que eu tenho dele. Uma, um arrependimento e uma inveja agora aí da Flávia, porque ele me convidou várias vezes para ir conhecer o acervo, e eu ali, garoto, por timidez, inexperiência, deixei de ir. Então, não conheci o famoso acervo lá do bairro de Lourdes. E uma outra história, eu contei, se não me engano, isso aqui quando falei sobre Hegel Pontes, mas vale a pena ser lembrado, porque ele que é o personagem principal. Eu estava conversando com ele, porque ele é um dos autores do Estatuto da UTB, União dos Trovadores de Bar, que é um estatuto que foi feito todo numa noitada, todos alcoolizados, e o garçom foi anotando. É todo em trova, é um espetáculo esse estatuto da UTB. E ele são sete escritores, Hegel Pontes, João Ravel Coelho, enfim, são 7. E aí um dia ele me disse assim, eu estou preocupado porque eles estão morrendo. E eles estão morrendo de cirrose. Pô, o Domingos Villiers é mais que esperado, né? Aí ele disse assim, não, mas não estou preocupado, não é só por causa disso, não. É que morreu primeiro o Alves Costa, depois morreu o Colbert Rangel Coelho. Eles estão morrendo em ordem alfabética. E eu sou o próximo. Então, mas ele não morreu, acho que na ordem não, porque acho que ele viveu bastante depois disso. Viveu mais. Mas eu nunca esqueci dessa história, e já contei aqui, acho que uma vez, acho que foi quando eu falei do Hegel, porque o Hegel tem participação importante naquele estatuto. É muito bacana o estatuto, porque ele é todo, e ele vai elegendo, né? Por exemplo, o padroeiro é São Rizal, né? Tudo assim, tudo é muito interessante. Mas é isso, querida. Um abraço. Que bom que você conseguiu fazer essa palestra. A gente ficou temeroso, né, por causa dos seus problemas de saúde, mas conseguiu, e com o brilhantismo de sempre. Meus parabéns. Muito obrigada. E acho que não tem ninguém mais para falar, Marisa. Pode encerrar? Pode encerrar. É só lembrar, Leila é assim, é mais que fênix, está sempre viva. Tá? Mas disso nós não duvidamos em nenhum momento. Eu fico muito feliz, Maninha. Eu também. Eu vou esperar o Tadeu encerrar e fechar a gravação. Posterior, a gente pode fazer a nossa conversa informal. Pode dizer, Tadeu. Então é isso. Desejo uma boa noite a todos. O nosso curso continua nas 2 próximas semanas. É o que eu estou dizendo, começou e já está acabando, né? Tão bom que quando a gente acha que está tomando gosto, ele termina, né? Então, mas temos ainda 2 oportunidades com 2 pessoas muito queridas, a Nazaré e o Guilherme, falando de 2 escritores importantíssimos, Cleonice Rainha e o Rufato. Então, mais 2 oportunidades. E Juiz de Fora tem tanta gente para falar que nós vamos ter que fazer muitos e muitos cursos ainda, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa noite. Até quarta que vem. Está encerrado. Fechando a gravação.